Por que na maioria das vezes que um governo socialista comunista é iniciado se torna uma ditadura? Isso é uma pergunta muito boa. A gente falou isso pra Maria na conversa que a gente teve. Ela tem, eu diria que tem dois motivos principais, sabe? O primeiro deles é o fato de que o comunismo em si, ele acredita que a moralidade não é absoluta, sabe? Então, eles acham que por causa da evolução da história, que ela é por causa da luta de classe, etc., a moralidade ela varia segundo as diferentes eras, entendeu? Então, por exemplo, o que uma pessoa hoje em dia consideraria como sendo certo e errado, então não matar, você não ser um ditador, esse tipo de não cometer violência contra pessoas inocentes, os comunistas eles acreditam que isso é uma moral meramente burguesa que não tem nenhuma legitimidade, porque ela foi criada pelos burgueses para se justificarem no poder. Isso aí. Ou seja, se você está tentando evoluir a sociedade, você não tem nenhum motivo para respeitar esses preceitos morais burgueses, sabe? Exato. Então, isso abre uma latitude para o comunista fazer atrocidades horríveis e se sentir justificado. Então, esse é o primeiro motivo. Tipo, o próprio papel do Estado, na verdade, tudo que não é a ordem econômica é inventado. Então, criado pelo o grupo que oprime e oprimir o grupo que é oprimido, né? Então, cara, o próprio Estado, o comunista, ele enxerga ele como uma máquina de exercer violência e de legitimizar poder, sabe? O comunista é muito maquiavélico nesse daí, tem a concepção do próprio, ou então, tipo, robesiano, assim, da coisa mesmo. O que é o Estado? É aquele que tem o monopólio da violência, sabe? E para por aí a noção de Estado, sabe? Então, na mesma medida que ele se sente oprimido no regime que está, ele sente legitimidade para exercer violência também no período que vai entrar e ainda escusado por um bem maior, né? Exato. Então, tipo, ele poderia ser, tipo, pô, se tá essa bosta e tá violento, por que eu não vou ser mais violento por um negócio melhor, entendeu? Exato. E o segundo motivo que é tão tirânico é que o comunismo ele tem preceitos ideológicos que não são reais, que não se manifestam na realidade, né? Sim. Então, por exemplo, o comunismo ele diz, por causa da mais-valia, o que é mais-valia? Mais-valia é o seguinte, eu sou dono de uma fábrica, você trabalha na minha fábrica. E aí, você trabalha, você é o que gera o valor, só que eu sou dono da fábrica, eu roubo um pouco do valor para mim. O comunismo acredita que se você coletivizar uma fábrica ou uma plantação, dado que não vai ter mais um burguês roubando um pedaço do valor, isso vai aumentar a produtividade da fábrica ou da plantação. Sim. Ou seja, segundo a teoria comunista, você coletivizar aumenta a produção das coisas. Só que na vida real, quando você coletiviza, você diminui a produtividade, sabe? Então, por aquele motivo que a gente falou, as pessoas não têm incentivo para querer produzir mais, você tem dificuldade de alocar recursos se você não tem preço, enfim. E aí o que acontece é o seguinte, o comunista deparar... E aí, literalmente, o que aconteceu na União Soviética foi o seguinte, o Lenin tentou... E na China. E na China, mas na União Soviética o exemplo fica muito claro. O Lenin, ele tentou coletivizar as coisas. Ele tentou coletivizar as fábricas e o campo. Quando ele coletivizou o campo, ele viu que não deu certo. E aí ele falou o quê? Tudo bem, a gente precisa ganhar a guerra civil, deixa o campo ser capitalista, a gente lida com esse problema depois, beleza. Aí chegou a vez do Stalin. O Stalin falou, a gente tem que coletivizar o campo agora, não tá mais acontecendo uma guerra civil. Ele foi coletivizar, viu que não estava dando certo, viu que estava produzindo menos comida, as pessoas estavam passando fome, e aí o comunismo tem a escolha. Ou ele aceita que a teoria do Marx estava errada e não segue o comunismo, Sim. ou ele entende que tem alguma coisa errada com a realidade e ele segue o comunismo de qualquer maneira. E os comunistas, eles sempre optam por não culpar a teoria do Marx, sabe? Se tu para pensar, é tarde demais também para mudar de ideia, né? Agora a galinha já botou o ovo, como é que você vai empurrar para dentro, entendeu? Exatamente. E aí o que acontece é, eles buscam algum fator externo para culpar. Então eles acham, cara, se a gente coletivizou e a produtividade está caindo, é porque tem alguém sabotando, tem alguém roubando e dando para os imperialistas, sabe? Só num clima de paranoia geral que essas revoluções produzem e, cara, é inevitável, sabe? Exato. E a própria tradição do marxismo-leninismo, porra, não trouxe outra alternativa senão um líder supremo também, né? Exatamente. Então meio que, pô, por um próprio legado da coisa, assim, e meio pelos fatores de dentro dele, pela forma como eles enxergam o mundo. Tem a questão do viés de confirmação também, né? Tipo, comunistas hoje em dia disputam isso, sabe? Mas meio que eles carregam no fundo a convicção de que o comunismo vai vir, né? Sim. Tipo, vai chegar, vai acontecer inevitavelmente, sabe? Pode demorar mais, pode demorar menos, mas vai chegar lá. Então, cara, se você meio que já tem certeza do futuro... Você quebrar alguns ovos no caminho não tem problema. Exato. Né? Então, tipo, os fins justificam os meios também no final, né? Então, cara, no todo, assim, fora também que o comunismo, pô,
no fundo, né, psicologicamente, muito do que ele é uma doutrina baseada em ressentimento, né? Sim. Então, cara, as pessoas ressentidas estão dispostas a machucar, né? As pessoas se sentem machucadas, estão dispostas a machucar também. Então, Junta esses 3 fatores, sei lá, 4 fatores. É muito multifatorial, assim. Tipo, Exato. não teria como não ser uma parada hiperviolenta. Então, quando os caras falam, não, na União Soviética eles implementaram o comunismo errado, na China eles implementaram errado. Exato. É tipo, não, cara. É meio que, Cara, se você implementa o comunismo, dá nisso, necessariamente. Exato. Tipo, exato, isso você só precisa de tempo suficiente para ver isso correndo na frente dos seus olhos, sabe? Comunistas sempre vão dar o exemplo, mas o Salvador Allende, no Chile, foi eleito democraticamente para fazer um governo socialista. Ele foi deposto imediatamente. Cara, tá errado, tá ligado? Pinochet, obviamente, tá errado por ter dado, sei lá, enfim, questões mais complexas envolvendo isso, né, do que tava na mesa. Mas a questão, cara, é que, beleza, ele chegou ao poder por vias democráticas. Eu tenho certeza que a forma como ele chegava ao Estado, os motivos dele ter aderido ao socialismo, o que ele pensava pro Chile não ia ser pacífico, entendeu? Exato. Uma hora ou outra ele ia ter uma decisão. Ou eu viro um tirano, ou eu Exato. abandono o comunismo. Exato. E aí o Salvador Allende provavelmente ia escolher ser um tirano, né? Exato. Ou ele ia ser bombardeado dentro do Palácio Presidencial. Cara, outra parada também do comunismo é que você exige um grau de cooperação muito alto, né? Um grau de cooperação que você não consegue atingir com vias pacíficas, né? Sim. Tipo, me dê agora toda a sua propriedade. Será que todo mundo vai aceitar isso, tipo, plenamente? Algumas pessoas vão resistir. Mas a lei é absoluta. Você pode ter essa posição positivista, mas você também pode ter uma posição mais baseada no direito natural, assim. Então, tipo, o cara é meu, sabe? Era do meu avô, agora é meu. Por que eu vou te dar? Eu vou brigar, entendeu? Então, isso gera violência também. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!